Olha lá, gente. Então, bom dia a todos. Meu nome é Maria Cristina. Eu sou mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e fiz pós-doutorado na Universidade de Coimbra em Direitos Humanos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para discutir essa questão dos antecedentes constitucionais do direito econômico, como o direito econômico interfere na nossa vida, especialmente naquele aspecto que diz respeito à Constituição. E eu penso que a gente pode refletir a respeito dessas questões e perceber o quanto tudo isso tem um impacto direto na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Tá dando para me ouvir direitinho? Estou falando muito rápido? Tá tudo ok. Então, tá bom. Então, olha lá, vocês já conseguiram acessar o material? Ainda não, professora. Bom, eu posso começar e aí vocês podem ir tentar me acompanhando, porque eu acho que se eu for ficar tentando trocar os slides, vai ficar, acho que pior, né? A gente vai acabar perdendo um pouco de tempo. Podemos fazer assim? Ok. Então, tá bom. Olha lá, lá no primeiro slide, eu preparei para vocês, eu coloquei um conceito retirado do professor José Afonso da Silva, no seu comentário contextual à Constituição, a respeito do que é a Constituição econômica. Porque quando a gente pensa na Constituição, nós estamos pensando, assim, a ideia e aquilo que se tem é um conjunto de normas jurídicas, de princípios e regras que vão tratar dos elementos constitutivos do Estado. Então, a Constituição, ela precisa conter normas, princípios e regras a respeito de 5 temas super importantes, fundamentais, que é a forma de Estado, a forma de governo, a organização do Estado ou a organização dos poderes, a aquisição e o exercício do poder político e os direitos e garantias fundamentais. Classicamente, são esses os 5 elementos a respeito dos quais as constituições devem tratar para terem esse patamar, para terem essa denominação e para cumprirem a função de uma Constituição. A doutrina contemporânea, a doutrina especialmente no século XX, agora no século XXI, entendeu que a esses 5 elementos seria preciso adicionar mais um, que são os princípios fundamentais do Estado. Esses princípios fundamentais do Estado, eles vão fazer o quê? Eles vão dar um norte ao Estado. Eles vão indicar ao Estado o caminho que o Estado deve seguir. Então, qual é a bússola que o Estado deve seguir? Essa bússola está indicada nos seus princípios fundamentais. A Constituição brasileira, ela faz isso lá no seu título 1, que já tem o nome, né, dos princípios fundamentais do Estado. Então, quando a gente pensa e fala em Constituição social, Constituição política, Constituição econômica, na verdade, nós estamos falando da Constituição. Então, quando se faz essa espécie de divisão, o que nós estamos identificando aqui é aquele conjunto de princípios e regras constitucionais que tratam de um determinado assunto ou de uma determinada questão fundamental dentro do texto da Constituição. Evidentemente que se a gente pensar num critério topográfico, né, vamos pensar assim, num critério de localização geográfica da Constituição Federal, a ordem econômica, ela está lá a partir do artigo 170 da Constituição. Cuidam da ordem econômica os artigos 170 a 192. Agora, isso não significa dizer
que apenas esses artigos vão tratar da ordem econômica. Então, nós temos os princípios fundamentais do Estado, nós temos os direitos fundamentais que efetivamente terão o quê? Terão uma relação bastante importante com a Constituição Econômica, com as normas, os princípios e as regras específicos destinados ao tratamento, à disciplina das questões relacionadas à economia. Até aqui, tudo bem? Então, eu vou tomar liberdade aqui de ler esse conceito do professor José Afonso da Silva, para que a gente possa, então, a partir daí, falar dos princípios e regras. Então, Edilson, isso eu peço que você converse com o suporte, porque eu não tenho essa informação. Eu vou, então, tratar aqui do conceito da Constituição Econômica, que eu já disse a vocês podem acessar no livro Comentário Contextual à Constituição, do professor José Afonso da Silva, e a partir daí, então, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar dos princípios fundamentais do Estado, que dizem respeito à ordem econômica, vamos tratar da competência legislativa para falar de direito econômico, ou para disciplinar direito econômico, e depois a gente vai falar propriamente dito lá, de forma mais pormenorizada, dos princípios da ordem econômica, que estão lá no artigo 170 da Constituição Federal, e vamos falar também, vou indicar a vocês a principal legislação que trata de direito econômico, porque aí depois esses temas vocês vão verificar com o professor Felipe e depois com a professora Aline. Bom, então olha lá. O que é a Constituição Econômica? É o conjunto de normas constitucionais que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, estabelece os princípios fundamentais de uma determinada forma de organização e funcionamento da economia, e constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica. Então, olha lá, o professor José Afonso da Silva, ele fala que é um conjunto de normas constitucionais que definem um determinado sistema econômico e estabelece uma determinada forma e organização da economia e constitui uma determinada ordem econômica. Aqui, ainda a respeito desse conceito do professor José Afonso da Silva, eu gostaria de destacar com vocês que ele fala em normas jurídicas, não é? O que são as normas jurídicas? As normas jurídicas, elas são o fundamento da nossa ordem social. Então, todos nós nos conduzimos, pessoas físicas, pessoas jurídicas do Estado, a partir do quê? A partir da disciplina que existe dentro da sociedade. Essa disciplina é feita pelas normas jurídicas. Essas normas jurídicas, elas se dividem em princípios e regras. Então, uma norma jurídica, ou ela é um princípio, ou ela é uma regra. A norma jurídica principiológica é aquela norma jurídica que tem um grau de abstração extremamente grande. Então, quando eu falo numa norma jurídica princípio, eu estou dizendo de uma norma jurídica que tem funções importantes dentro do ordenamento e dentro da sociedade. Porque essas normas, elas são normas grandemente abstratas, elas fundamentam a criação, a elaboração de outras normas jurídicas. Então, no que diz respeito à economia, a gente pode dizer, ou ao direito econômico, ou ao mercado, a gente pode dizer que essas normas principiológicas são aquelas normas que devem fundamentar, que devem servir como base para a criação de toda a legislação que regulamenta a economia brasileira. E as normas jurídicas regras? O que são essas normas jurídicas regras? Essas normas jurídicas regras são aquelas normas que tratam de forma direta da nossa conduta. Então, são aquelas normas que,
possibilitam que nos comportemos de uma determinada forma ou que inibem determinados comportamentos. Então, por exemplo, uma norma de natureza penal que estabelece um crime é uma norma que me indica que eu não devo me comportar daquela forma sob pena de sofrer uma sanção. Então, as normas jurídicas principiológicas, elas vão fazer o quê? Elas vão determinar a criação, ou devem, né, pelo menos é aquilo que a gente espera, elas devem fundamentar a criação das outras normas, que são as chamadas regras. Bom, os princípios, eles são todos de uma mesma espécie, os princípios, eles têm todos a mesma densidade? Não, não é assim. Eu acabei de contar para vocês agora há pouco que a gente lá na Constituição Federal tem os princípios gerais do Estado e lá no artigo 170 a gente tem os princípios da ordem econômica. Então, vejam, há princípios que são gerais, há princípios que a gente chama de princípios gerais de direito, e aqui no nosso caso dos princípios fundamentais do Estado, que são princípios que devem gerar outros princípios, que, por sua vez, também devem implementar a criação de outras normas jurídicas, que podem ser princípios ou podem ser regras, e também devem fundamentar o quê? A interpretação do ordenamento jurídico e podem, eventualmente, disciplinar também o nosso comportamento se não houver uma regra que o faça. Então, os princípios, eles são, se a gente pudesse dizer assim, a base de tudo aquilo que a gente estabelece como comportamento, seja no nível normativo, seja no nível mesmo das nossas ações. Até aqui tudo bem, gente? Podemos seguir? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem, professora. A gente recebeu a apresentação. Quer que eu tente compartilhar a tela? Ah, se você puder fazer isso, Guadalupe, eu te agradeço. Tá. Deixa eu ver aqui. Porque o meu conhecimento de informática, ele é bem limitadinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Mas vai continuando, enquanto isso eu vou tentando. Tá, gente, me digam uma coisa. Ontem vocês fizeram algum intervalo? Podemos ir direto? Ontem nós tivemos um intervalo por volta das 10 horas. Tá bem, então. Então, posso ir passando? Se a Guadalupe conseguir colocar aqui, acho que vai ficar muito bom. Olha lá, gente, quando a gente fala, né, da ordem econômica, né, da Constituição Federal de 1988, é importante também que a gente possa verificar os textos das constituições anteriores, porque é sempre muito importante que a gente possa dizer daquilo que a gente possuía, de como é que nós nos comportávamos juridicamente num determinado momento da história, até para que a gente possa entender como chegamos aqui e por que temos essa ordem econômica que gere as nossas vidas aí a partir da Constituição de 1988. Bom, então olha só, o Brasil, ele teve até hoje 7 constituições. Então nós tivemos a Constituição de 1824, que é a Constituição que é outorgada, perdão, depois da independência. Essa Constituição é a Constituição do Império. Com a proclamação da República, a gente tem uma nova Constituição, que é a Constituição de 1891. Depois, nós temos a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a Constituição de 1967, a Constituição de 1969 e a Constituição de 1988. Então, olha só, nós tivemos 7 constituições: 24, 91, 34, 37,
46, 67 e 88. Nesse tempo aqui, a gente teve uma emenda constitucional muito importante, porque depois que nós passamos pela crise lá de 1964, houve a tomada do poder político por um grupo civil e militar, nós estávamos na vigência da Constituição de 1946, né, lá em 31 de março de 64. Ai, você conseguiu, Guadalupe? Que bom. Ai, que ótimo. Você transformou em PDF, foi isso? Isso, Bom, professora, tá em ai, foi PDF, isso então que dá eu para. não fiz. Muito obrigada, viu? Muito Imagina. obrigada mesmo. Olha lá, então, voltando aqui. Então, vejam, lá em 1964, a gente estava na vigência de uma outra. Então, Edilson, eu vou pedir para você falar com o pessoal do suporte, porque assim eu não consigo resolver isso. Todos, com exceção do Edilson, estão vendo o PPT que a Guadalupe gentilmente colocou aqui para mim? Ai, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Guadalupe. Muito obrigada mesmo. Então, olha só. Vocês vão falar, mas professora, você colocou para a gente aqui só a partir de 1934. Por quê, gente? Porque antes de 1934 a gente não tinha, nas constituições brasileiras, esse tratamento do direito econômico. A gente não tinha essa preocupação em disciplina da ordem econômica. Podia até haver, assim, alguma norma que tratasse de economia, como, por exemplo, lá na Constituição de 1824, quando a gente fala de direitos fundamentais, tem uma norma que fala de saúde, tem uma norma que fala de educação. Mas a gente não pode entender que essas normas lá de 24, que falavam de saúde, que falavam de educação, tinham esse significado que as normas passaram a ter a partir do momento que a gente fala de direitos fundamentais, sociais, econômicos e culturais. Isso também é verdade quando a gente fala da Constituição Econômica, porque vejam só, quando a gente fala da segunda dimensão de direitos, nós estamos falando de três direitos: os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Então, dentro aí em nível mundial, vamos dizer assim, a primeira Constituição que trata da regulação da economia, que normatiza essa questão, é a Constituição de Weimar, a Constituição Alemã de 1919. E aqui no Brasil, a gente começa a tratar desse assunto a partir da Constituição de 1934. Então, eu não coloquei a Constituição de 37 aqui, depois eu vou substituir o PPT e peço que eles repassem para vocês com essa informação, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão importante. 34, 37, 46 e 67, todas elas falam em ordem econômica e social. Então, vejam, a gente não tinha uma ordem econômica sozinha e depois a gente tinha uma ordem social como está na Constituição de 1988. Então, lá em 34, a gente tem o título 4, Ordem Econômica e Social, lá dos artigos 115 a 143. Na Constituição de 46, a gente tem o título 5, Ordem Econômica e Social, 145 a 162. Na Constituição de 67, título 3, Ordem Econômica e Social. E lá na emenda 1 de 69, também a gente tem a ordem econômica e social aí bem mais extensa do que na Constituição de 67, do artigo 160 a 174. Eu estava dizendo a vocês que lá em 1964, na vigência da Constituição de 1946, houve aqui uma modificação importante da situação política brasileira, porque houve uma modificação de Estado, que alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe civil-militar, enfim. Mas fato é que, juridicamente, houve uma ruptura institucional
nesse momento da história brasileira. E, na sequência, em 1966, a gente teve a outorga, a imposição de uma nova... 67, a gente teve a outorga, a imposição de uma nova Constituição, a Constituição de 1967. Essa Constituição, ela foi modificada de forma bastante importante por uma emenda constitucional de 1969, que é a chamada Emenda 1 de 69. Essa Emenda 1, ela modificou 85% do texto da Constituição de 67. Então, essa Emenda 1, ela muitas vezes é entendida como uma nova Constituição. Eu penso que é sempre bom, aí é uma posição minha, a gente dar às coisas os nomes que lhes são dados juridicamente, e, se for o caso, explicar que, sob o aspecto material, aquele instituto é diferente. Então, a Emenda 1 de 1969, que, como eu disse a vocês, modificou aproximadamente 85% do texto da Constituição de 67, modificou a ordem econômica e social e a disciplinou lá nos artigos 160 a 174. Bom, por que eu estou frisando isso? Porque, olha só, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição muito diferente de todas as outras Constituições que tivemos. Então, a Constituição do Império foi uma Constituição outorgada e que dizia respeito a uma forma de Estado unitário e a uma forma de governo monárquico. As outras constituições, todas elas trazem como forma de Estado a federação e como forma de governo a república. Porém, essas constituições todas, elas juntam lá na disciplina do mesmo texto a ordem econômica e a ordem social. O que significa dizer isso? Significa dizer que a ordem econômica, ela está disciplinada junto, no mesmo título da Constituição, não nos mesmos artigos, mas no mesmo título, dos direitos sociais. Então, os direitos sociais aqui, vocês podem observar que eles estão lá praticamente no fim das Constituições, né, do meio para o final das Constituições. A Constituição de 1988, ela não faz isso. Por que a Constituição de 1988 não faz isso? Ela é uma Constituição fruto do processo de redemocratização do Brasil, e ela é uma Constituição elaborada a partir de elementos de teoria do direito constitucional novos, né, recentes para aquela situação. Então, como eu já tinha dito a vocês aqui no início da nossa conversa, a gente tem princípios fundamentais do Estado na Constituição de 1988. Havia princípios nas constituições anteriores? Havia. Quando a gente fala em forma de Estado, forma de governo, sistema, tudo isso, é óbvio que nós estamos falando de princípios. Mas a estrutura dada pela Constituição de 1988 a esses temas é uma estrutura inovadora. E a identificação dos princípios logo no início da Constituição, é claro que revela, de uma forma bastante explícita, que a ideia do Estado brasileiro que se quer disciplinar a partir de então é uma outra ideia. Então, a gente tem lá os princípios fundamentais do Estado no seu título 1, dos artigos 1º a 4º, e aí, já no título 2, a gente tem os direitos e garantias fundamentais. Então, vejam, os direitos e garantias fundamentais, ele já não está mais atrelado à ordem social em outra parte da Constituição. A gente tem, na Constituição de 1988, direitos e garantias fundamentais no título 2, entre os artigos 5º e 17, e aí a gente tem muitos direitos, né? A gente tem os direitos fundamentais individuais, a gente tem um rol exemplificativo de direitos sociais no artigo 6º, depois a gente tem a disciplina dos direitos fundamentais relacionados ao trabalho, nos artigos 7º a 11, e aí a gente tem os direitos de nacionalidade no 12,
e os direitos políticos no 14, aí a disciplina da forma de representação, aquisição e exercício do poder político, principalmente por meio dos partidos, do 15 ao 17. A gente tem um título dedicado aos direitos fundamentais, sociais, difusos e coletivos, a partir do lá no título 8, que se chama da ordem social. Mas a enunciação desses direitos, ela já foi colocada lá no título 2. Então, quando a gente olha para a disciplina da Constituição de 88, é claro que essa é uma disciplina que também nos diz muita coisa. Nos diz muita coisa por quê? Porque é uma forma diferente de estruturar as prioridades e os interesses do Estado. Então, a gente já começa a Constituição lá no título 1, com os princípios fundamentais do Estado, e depois, se vocês puderem dar uma olhadinha, quiserem verificar, conferir essa questão, a gente vai ver que os títulos da Constituição, eles sempre trazem lá no início os princípios daquele tema que está sendo tratado. Então, por exemplo, lá no artigo 93, traz princípios importantes a respeito da estrutura do Poder Judiciário. Aqui no artigo 170, os princípios fundamentais a respeito da ordem econômica e financeira. Lá no artigo 193, os princípios fundamentais da Seguridade Social. Então, vejam, não significa que os princípios fundamentais do Estado, que estão lá no 1º a 4º, eles estão divorciados daquilo que a gente está tratando nesse momento. Não, pelo contrário, a gente sabe que a gente só consegue fazer uma hermenêutica adequada da Constituição quando a gente olha para a Constituição como um todo. Então, sistematicamente, a primeira observação que a gente pode fazer aqui é que esses princípios fundamentais do Estado deram, evidentemente, origem àqueles princípios específicos de cada uma das ordens. E segundo, que eu não tenho como interpretar uma questão lá do título 6, lá do título 8, lá do título 9 da Constituição, ou do título 2 dos direitos fundamentais, ou do título 5, que fala de tributação e orçamento, eu não tenho como fazer isso sem olhar, né, sem me ocupar de verificar como é que os princípios fundamentais lá do artigo 1º vão repercutir aqui. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Não? Guadalupe, será que você pode mudar para mim aqui o slide? Porque acho que ele está no seu, né? Eu não consigo mudá-lo aqui. Ah, muito obrigada. Então, olha lá, falando dessa questão dos princípios, o artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania; 2. A cidadania; 3. A dignidade da pessoa humana; 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e 5. O pluralismo político. Você pode mudar já para mim, Guadalupe, por favor? Então, olha lá, eu vou destacar alguns princípios aqui do artigo 1º. Então, eu vou destacar a República, a Federação, o Estado Democrático de Direito, e no próximo slide eu vou destacar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a soberania. Então, o que esses princípios, eles dizem respeito à ordem econômica? Olha só, a república é a nossa forma de Estado. E a nossa forma de Estado é uma forma de Estado na qual o exercício do poder político, ele não é permanente, ele não é indefinido. A república, ela é uma forma de governo que se destaca pelo exercício temporário do poder político. Então, nós elegemos os nossos representantes
do executivo e do legislativo em caráter temporário. Os nossos representantes, eles exercem o poder político em nosso nome por um período que a gente chama tecnicamente de mandato, não é isso? E esses representantes, eles são escolhidos por nós. Então, vejam, a República, ela não tem esse caráter permanente do exercício do poder político. Ela tem um caráter temporário. Segundo, na República, a gente também tem essa ideia de que os nossos representantes, eles estão exercendo o poder político em nosso nome e, por isso, eles podem ser responsabilizados pelo exercício indevido do poder político. Então, eles são escolhidos para cuidar daquilo que é público, né? Daquilo que não é só deles, daquilo que não é só nosso, daquilo que é de todos. Então, deve haver uma série de regras, uma série de normas jurídicas que estabeleçam o quê? Que estabeleçam a forma correta de lidar com a coisa pública. Ah, professora, mas como é que isso se reflete na questão da economia? Bom, isso se reflete na questão da economia de modo importante, por quê? Porque nós temos aqui representantes escolhidos e conscientes da transitoriedade do exercício do poder e da necessidade do cuidado adequado da coisa pública. Então, quando nós escolhemos os nossos representantes dentro desse contexto, dentro desse fundamento republicano, é evidente que há aqui uma questão da ética, uma questão do cuidado com a coisa pública diferente daquele que poderia haver num regime monárquico, por exemplo, onde o rei ele não tem responsabilidade pelos atos de governo. Federação. A federação é a forma do Estado brasileiro. E o que significa dizer isso, né? Federação é a forma do Estado brasileiro. Significa dizer que dentro do Estado brasileiro, o exercício do poder político, ele é repartido também entre as pessoas que compõem esse Estado. Então, o Estado brasileiro, a gente acabou de ler o artigo 1º aqui, ele é formado pela união de estados, municípios e Distrito Federal. E essas três pessoas políticas, elas formam uma quarta pessoa, que é a União. Então, eu tenho a pessoa que congrega essas pessoas políticas, que é a União, e aí eu tenho os entes parcelares estados, os entes parcelares municípios e o ente parcelar Distrito Federal. Essas pessoas exercem poder político dentro da federação. Então, existem atividades que são cometidas ao ente central, à União. Normalmente, as atividades cometidas ao ente central são aquelas do interesse de todos. A gente tem os estados, os municípios, que vão exercer poder político para resolver as questões de interesse regional, no caso dos estados, e as questões de interesse local, no caso dos municípios. E nós temos também o Distrito Federal, que é um ente federativo que junta características de estados e municípios, porque o Distrito Federal é criado para ser a sede dos poderes do Estado. E lá, o Distrito Federal, ele tem a possibilidade do exercício das competências de estados e de municípios. Então, vejam, é como se a gente tivesse um mapa aqui com sobreposições. Então, eu tenho a divisão do poder entre os entes parcelares, mas esses entes parcelares, eles, por si, eles não exercem poderes. Então, aí é preciso que a gente tenha o quê? Que nós tenhamos pessoas que exerçam os poderes pelos entes parcelares. E aí a gente tem, dentro do Estado, forma de governo república, aquelas preocupações e aquelas características que eu já disse a vocês.
Então, o exercício transitório do poder político e a responsabilidade pela condução das coisas públicas. Bom, finalmente, o princípio do Estado Democrático de Direito, que é essa abreviação que eu coloquei aqui, EDD. Olha só, lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, diz que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. Então, a democracia brasileira, ela é aquilo que a doutrina chama de democracia participativa. Então, em determinados aspectos, ou na maior parte do tempo, eu escolho os meus representantes, e os meus representantes em meu nome exercem o poder político, e em algumas situações também indicadas pela Constituição Federal, lá no artigo 14, nos incisos 1, 2 e 3, eu, titular do poder político, exerço o poder, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa legislativa popular. Então, plebiscito, questão prévia, o Estado vai resolver alguma coisa que tem um impacto social extremamente grande, ele pode decidir perguntar antes ao titular do poder político como é que essa questão será resolvida. Referendo, consulta posterior. O Estado resolve alguma coisa que ele entende que tem um impacto muito grande e ele decide que depois de resolvida aquela questão e depois que a população, que os cidadãos convivam com aquela solução dada por um determinado período de tempo, ele vai perguntar à população se aquela alternativa oferecida pelo Estado foi a melhor. E aí os cidadãos podem dizer se concordam ou não com aquela medida. Então, plebiscito, referendo, iniciativa legislativa popular. A iniciativa legislativa popular, ela é o quê? A possibilidade que nós, os cidadãos, temos de, em nível federal, estadual e municipal, oferecer ao poder legislativo propostas de modificação ou de criação de legislação. Então, a iniciativa legislativa popular em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Depois, se vocês tiverem interesse, a disciplina no nível federal está estabelecida lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por que o Estado Democrático de Direito é importante, né? Para a economia, é importante para o Estado brasileiro, é princípio fundamental. Porque, vejam só, a Constituição Federal, ela possibilita a nós, cidadãos, em várias oportunidades, participar de conselhos para propor políticas públicas, fiscalizar a realização de direitos, a utilização do orçamento. Então, isso acontece especialmente em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais, a criação de conselhos em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Então, isso é uma participação democrática. O artigo 205, quando fala da educação, diz que um dos fundamentos da educação é a preparação para o exercício da cidadania. Então, por esses dois exemplos que acabei de dar aqui a vocês, vocês podem perceber que o princípio do Estado Democrático de Direito é um princípio que vai estender ou vai proporcionar atividades dentro do âmbito político do Estado brasileiro em várias ocasiões, em várias oportunidades. Gente, até aqui alguma dúvida? Podemos seguir? Vamos falar agora, então, dos outros dois princípios fundamentais que ficaram aqui para tratarmos. Olha lá, eu coloco aqui o princípio da soberania e o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O princípio da soberania, ele está indicado lá no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. E o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no mesmo artigo, no inciso 4. Então, vejam, o que significa esse princípio da soberania? Esse princípio da soberania, ele significa
que o Estado brasileiro, ele é independente em relação a outros estados nacionais. Então, o Estado brasileiro, ele decide as questões da sua competência, as questões de interesse do país, de modo independente em relação a outros estados nacionais, em relação a outros países. Essa questão da soberania, ela é uma questão muito importante quando a gente trata da questão dos direitos fundamentais, dos tratados e convenções internacionais, da questão da participação do Brasil em organismos internacionais, porque nós assinamos muitos tratados, muitas convenções, e aí, muitas vezes, as pessoas ficam pensando, mas nós somos soberanos? Como assim a gente vai fazer um tratado e vai respeitar aquilo que foi discutido em nível internacional por todas as pessoas? Isso não seria uma limitação da soberania? Então, não seria, né? Num primeiro momento, não seria, porque participar das ações e das atividades em nível mundial é uma necessidade de todos os estados nacionais, de todos os países. Segunda questão, lá no artigo 4 da Constituição Federal, no artigo 4º, né, para ser mais precisa, existem os princípios fundamentais das relações internacionais. Então, o Estado brasileiro, ele deve se guiar nas suas relações internacionais por aqueles princípios que estão identificados lá no artigo 4º. Então, aqueles princípios já são uma grande bússola, já são um grande orientador para que os representantes do Estado brasileiro, quando estiverem em organismos internacionais e quando assinarem e prepararem tratados e convenções internacionais, para que eles não realizem ações que possam prejudicar, que possam manietar aqui os interesses do Estado brasileiro. Essa é uma questão importante. Terceira questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que os tratados e convenções internacionais, para que eles possam vigorar dentro do território nacional, eles têm que ser ratificados pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Então, ainda que haja dúvidas a respeito de um tratado, ainda que haja dúvidas a respeito de uma convenção, eles só passarão a vigorar dentro do território nacional depois de examinados pelo Congresso Nacional, que deve, então, salvaguardar aí os aspectos da nossa soberania e os princípios relacionados às nossas relações internacionais. O último princípio fundamental, lá do artigo 1º, é o princípio relacionado aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa trazem aqui, no mesmo princípio, capital e trabalho. Então, o Estado brasileiro, ele é um Estado que deve cuidar dos direitos dos trabalhadores, ele é um Estado que deve respeitar e proteger os direitos dos trabalhadores. Como eu disse a vocês há pouco, há uma legislação, há uma previsão de direitos bastante importante dentro da própria Constituição com relação ao trabalho, que vai lá dos artigos 7º a 11. Então, o artigo 7º é um artigo que prevê vários direitos, o direito ao descanso semanal remunerado, o direito à aposentadoria, o direito à licença maternidade, licença paternidade, fundo de garantia, indenização pela dispensa imotivada, a questão da proteção do mercado de trabalho da mulher e entre outras questões. Agora, também é preciso que a livre iniciativa, que os produtores, que os empresários, que as pessoas que lidam com indústria, com a movimentação da economia propriamente dita, que essas pessoas também tenham condições de desenvolver as suas atividades e de progredirem. Então, a Constituição também dá atenção à questão do desenvolvimento tecnológico, a Constituição também dá atenção
a possibilidade de estabelecimento de isenções tributárias para que determinadas situações possam se desenvolver aqui dentro do país adequadamente, a partir desse incentivo de natureza tributária aos produtores. Então, é uma relação que é simbiótica, né? Um não vive sem o outro, trabalho e capital. E a Constituição Federal, embora nós vivamos numa sociedade capitalista, onde os produtores têm, os donos, né, dos meios de produção, como se diria aí, numa visão mais clássica, têm o direito de ter lucro, os trabalhadores também devem ter a sua dignidade preservada, devem ter os seus direitos preservados, devem viver de modo digno, com acesso aos bens da vida. Então, é preciso fazer o quê? É preciso respeitar e é preciso harmonizar de alguma maneira essas duas realidades que, num primeiro momento, podem parecer antagônicas, mas a sua convivência harmoniosa é fundamental para o progresso da sociedade brasileira. Tudo bem até aqui, gente? Podemos seguir? Olha lá. Agora, eu disse a vocês que o Estado brasileiro é uma federação. E aí, eu também disse a vocês que numa federação, o exercício do poder político, ele é dividido entre as pessoas que compõem esse Estado. Então, olha só, quando a gente fala dessa questão da divisão do exercício do poder político, a gente pensa naturalmente na realização de atividades relacionadas, na realização, né, de atividades relacionadas a legislar, a realizar atividades de natureza material, que são as atividades administrativas e as atividades políticas. Quando a gente pensa na legislação, nós estamos diante das competências dos artigos 22, 24 e 30 da Constituição Federal. Então, quando eu me remeto lá ao artigo 22, eu estou falando daquela competência para criar legislação que é apenas da União, é a chamada competência privativa. Quando eu me refiro ao artigo 24, eu estou falando daquela competência legislativa que é dividida. Ela é distribuída entre a União, os estados, o Distrito Federal, no artigo 24, e pela estrutura de redação da Constituição, no artigo 30, aos municípios. Então, quando eu falo de competência que é de mais de uma pessoa, eu estou diante da chamada competência concorrente. Então, o artigo 24 diz lá no seu caput: compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. E artigo 30, inciso 2, compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Guadalupe, você pode passar para o próximo slide, por favor? Olha lá. Então, quando a gente fala da competência legislativa concorrente, a gente está dizendo o seguinte: cada um vai legislar sobre as questões da sua competência, sobre aquelas questões que lhe cabe legislar. Então, a União, ela vai fazer o quê? Ela vai tratar das questões que digam respeito a todos. Daqui a pouco eu vou passar para vocês uma relação das leis em nível federal a respeito de direitos econômicos, né, de direitos ou de questões relacionadas à economia, e tem uma lei que é muito interessante, que é a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Essa é uma lei federal. Então, vejam, a União, ela vai traçar disciplina que vale para todo o território nacional. Os estados vão tratar das questões de interesse regional. Então, se houver alguma questão econômica que, em nível dos estados, precise ser tratado de forma específica, vai caber ao estado, aos estados criar essa legislação.
E nos municípios vai caber a eles criar legislação quando houver questões de interesse local que mereçam a atenção da legislação. Então, vejam, não pode todo mundo legislar a respeito de uma mesma coisa, porque senão todo mundo legislaria sobre aquilo que é comum, sobre aquilo que é simples, e as questões específicas ficariam aí sem disciplina e sem garantia do Estado. Então, os estados e os municípios, quando disciplinam as questões regionais e as questões locais, eles não podem fazer isso de modo contrário à legislação federal. E o Distrito Federal aqui, como eu já havia dito a vocês, tem competência de Estado e município, então, se houver legislação federal em matéria de direito econômico, essa legislação poderá ser elaborada no exercício de competências estaduais e no exercício de competências municipais. Vocês vão falar, nossa, professora, mas e se houver dúvida? E se, por exemplo, um Estado produzir uma lei, elaborar uma lei, promulgar essa lei a respeito de direito econômico e a União, então, disser que essa lei seria da sua competência? Bom, aí a gente vai estar diante de um conflito de competência, e quando houver conflito de competência em nível de União e Estados, esse conflito vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Pode haver, se vocês tiverem a curiosidade de entrar lá no site do Supremo e fazer uma pesquisa de jurisprudência com esses dois conectores, conflito e competência, vocês vão ver que há muito conflito de competência sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Posso seguir? Professora, tenho só uma pergunta com relação, mais ou menos, sobre a questão do Pacto Federativo. Tá. Algumas políticas de Estado que estão inseridas na Constituição Federal, que são inseridas, obviamente, pela União, elas têm que ser obedecidas tanto pelos Estados como pelos municípios, correto? Você pode me dar um exemplo? Um exemplo, claro, é a questão no direito tributário, nós temos a imunidade do ITBI, que é o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, na integralização de bens capital social. Eu acredito que é uma política de Estado, né, para incentivar, para fomentar a economia, né, a criação de empresas e empregos. O município que contradiz essa política e começa a cobrar, de certa forma, o ITBI nessas situações previstas na Constituição, ele estaria infringindo aí o Pacto Federativo? Então, me desculpa, mas você está falando de imunidade ou de isenção? Imunidade. De ITBI? Exato. Onde está a imunidade do ITBI na Constituição, Luiz? Está no 156, parágrafo 2º, inciso 1, se não me engano. Fala que, na verdade, ele não fala a palavra imunidade, mas ele fala sobre não incidência. Então, mas veja, aí se houver algum... Você pode, acho que tem... Dá para você desligar só para não dar retorno aqui? É só enquanto eu respondo? Senão eu fico me ouvindo. Obrigada. Olha só, se você tiver uma situação de imunidade, a gente teria que consultar a legislação de cada município, né? A gente teria que verificar, porque, veja, isso não é uma política de Estado. É isso que você me perguntou, né? Se é uma política de Estado? Isso, se pode ser considerado uma política de Estado. Então, veja, quando a gente fala em política de Estado, esse conceito é um conceito aberto, né? Porque, assim, a gente tem políticas públicas, a gente tem políticas tributárias, a gente tem políticas econômicas, e muitas vezes o município, ele estabelece lá o seu tributo de competência estadual ou municipal. Deixa só eu abrir aqui, Luiz, para eu não te falar besteira, deixa eu abrir a Constituição aqui para eu ler isso que você me falou, só um minutinho. Constituição Federal. Você falou que é o artigo 156, parágrafo 2º?
Ou é o 156 ou é o 157, professora. Peraí, eu já vou olhar aqui para te falar, peraí. Olha lá. 157 não tem parágrafo segundo, então é 156. Só um minuto. Estou achando aqui. Isso, é 156. Então, é que agora com a emenda 132, agora tem 156, 156A e o 156B. Olha lá, o 1561, o 156 é o ITBI, né? É o 1562 prevê o ITBI. Aí o parágrafo 2º diz assim: o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. É isso? Isso, exatamente. Então, mas tem município que está cobrando ITBI nesses aspectos? Porque se tiver, provavelmente ele está dizendo que não é atividade imune, né? Eu concordo com você, que é imunidade, não é isenção, não, é imunidade. Sim, para ser mais específico, eles cobram, eles entendem que existe uma imunidade restrita ao valor do capital social. O valor do bem que ultrapassa esse capital social, eles estão tributando. Então, mas isso aí me parece que se está sendo feito por municípios, com relação a essa questão do capital social, não tem ainda discussão de porque aí você vai ter que discutir isso por mandado de segurança, né? Sim, mas a minha questão é mais para tentar estabelecer se existe realmente uma política de Estado que... Então, mas assim, quando a gente fala em política do Estado, é política, eu não sei se é isso que você está dizendo, mas assim, política do Estado é uma... Dá para você desligar, só para eu não ficar me ouvindo? Obrigada. Quando você fala em política do Estado, você está falando em ações do Executivo e do Legislativo, né? Para realizar os comandos que estão na Constituição Federal. Mas os comandos que estão na Constituição Federal, como a gente viu agora há pouco, eles vão ser realizados por lei e eles vão ser realizados por atividades do Poder Executivo. Se, eventualmente, houver alguma questão que não seja... que você entenda, que o contribuinte entenda que ele tem prejuízo, você vai ter que discutir isso por meio de mandado de segurança, né? Assim, eu estou até vendo aqui, estou falando com você, tem uma opinião aqui no Consultor Jurídico de 9 de janeiro, que fala sobre TBI, integralização de bens no capital social e atividade empresarial, que é o tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Correto. Não sei se te ajuda, mas eu posso te mandar, porque assim, dizer, Luiz, que é uma política de Estado, que não é uma política de Estado, eu acho que não resolve muito o seu problema, né, no caso aí. Se assim, você entende que aquele comando que te determina pagar ITBI, quando o imóvel, ele passa do valor necessário para integralizar o capital social... Então, aí me parece que você vai ter que impetrar um mandado de segurança e discutir que essa questão restringe a imunidade, né, relativa à questão do ITBI. Perfeito, professora. Tá bem? Respondi sua pergunta. Depois, se você quiser, eu te mando aqui a questão do consultor jurídico lá, do tema 796. Gente, podemos fazer uma pausa aqui de 5 minutos e já voltamos? São 10h10, voltamos às 10h16. Podemos fazer assim?
Ok, então, muito obrigada. Até às 10h16. Obrigada. Oi, gente, vamos lá? Ótimo. Guadalupe, posso pedir para você a gentileza de mudar aqui? Ah, muito obrigada. Olha lá, gente, então retomando aqui. Agora que a gente já falou da questão da competência, que já falamos dos princípios gerais, vamos falar agora dos princípios da ordem econômica e financeira, que é o artigo 170 da Constituição. Antes de falar desses princípios, eu gostaria de lembrar vocês que a ordem econômica, ela está lá na Constituição Federal e ela é regulada dos artigos 170 a 192. Então, artigos 170 a 192. Os artigos 182 e seguintes, eles tratam da questão da propriedade urbana e rural. Então, eles falam da questão da função social da propriedade, da questão da possibilidade de desapropriação por descumprimento da função social da propriedade. Então, a gente não vai tratar dessas questões, porque não é aqui o nosso tema. Então, vamos começar aqui, olha. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Primeiro princípio, a soberania nacional. Segundo princípio, a propriedade privada. Terceiro princípio, função social da propriedade. Quarto, livre concorrência. Quinto, defesa do consumidor. Sexto, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Sétimo, redução das desigualdades regionais e sociais. Oitavo, busca do pleno emprego. 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Primeiro, é que lá no artigo 170 caput, a ordem econômica, ela está fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, lembrados que a gente acabou de falar do trabalho e da livre iniciativa? Então, olha só, a ordem econômica, ela está fundada no princípio fundamental do artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Então, tem a repetição aqui, né, do princípio do artigo 1º, inciso 4º, aqui no 170. E aí, olha, tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. O que é essa ideia da justiça social? Então, olha só, o Estado brasileiro, ele tem, na Constituição de 1988, uma relação de direitos fundamentais extremamente completa. Então, quando a gente fala em ditames da justiça social, nós estamos dizendo da possibilidade de que todos tenham o acesso, o exercício pleno dos seus direitos fundamentais. Então, a ordem econômica, ela deve ser disciplinada, ela deve ser regulada pelo Estado, a gente já vai falar disso aqui no próximo slide, ela deve ser
vista e ela deve ter como objetivo realizar a justiça social, ou seja, tem que haver lucro, o empresário ele deve se desenvolver, o Estado precisa de um mercado adequadamente desenvolvido para poder ter progresso, mas, por outro lado, os trabalhadores, os consumidores, toda a população também precisa ter acesso ao exercício adequado dos seus direitos. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que lá no inciso 2 se fala de propriedade privada. E lá no inciso 3 se fala em função social da propriedade. Então, vejam, há muito tempo, né, já se fala, desde o século passado, já se fala nessa questão de que a propriedade privada tem função social. E aqui na Constituição de 1988, a gente tem lá no artigo 5º, nos incisos 21, 22, 23, salvo o melhor juízo, até o inciso 27, essa questão do condicionamento do exercício do direito da propriedade à sua função social. Então, a gente tem estabelecido lá no artigo 5º também que a propriedade atenderá à sua função social, e existe também essa questão da requisição de propriedade privada numa necessidade, e existe também a questão da desapropriação pelo descumprimento da função social da propriedade, que eu indiquei para vocês aqui agora, né? Então, a gente tem o descumprimento da função social da propriedade urbana, que está lá no 182, e o descumprimento da função social da propriedade rural, que está lá no 183 e 184, que trazem como consequência a desapropriação pelo descumprimento da função social da propriedade, seja ela urbana, seja ela rural. A minha próxima observação diz respeito à questão da defesa do consumidor. A defesa do consumidor é um direito difuso que está previsto como responsabilidade do Estado disciplinar e garantir lá no artigo 5º, no inciso 32, que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor e a várias outras leis de proteção do consumidor, no que diz respeito a plano de saúde, no que diz respeito à mensalidade escolar, no que diz respeito à aquisição de residência por meio de incorporadoras, enfim, é uma série de leis que protegem o consumidor. Com relação à defesa do meio ambiente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a defesa do meio ambiente, o inciso 6, foi modificado pela Emenda Constitucional 42. O texto original da Constituição de 88 era defesa do meio ambiente, só. A Emenda Constitucional 42 modificou o texto do inciso 6 para incluir tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, que tem, hoje a gente sabe, uma lei importante, que é a lei que diz respeito ao tratamento dos resíduos sólidos. O 7º, redução das desigualdades regionais e sociais, traz aqui também uma nova repetição de uma regra, né, de um objetivo fundamental do Estado, que está lá no artigo 3º, que é a questão da redução das desigualdades regionais e sociais. Vejam, essa redução das desigualdades regionais e sociais, ela tanto vai se fazer pelo incremento da produção, pelo incremento do comércio, quanto pela melhoria das condições de trabalho e emprego. O 8, né, a oitava, a busca do pleno emprego, é uma questão importantíssima no Brasil hoje, não preciso nem dizer a vocês, porque tenho certeza que todos acompanham esses indicativos. O inciso 9, ele foi modificado pela Emenda Constitucional 6 de 95, porque antes se falava do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, agora a gente
fala, né? Empresas de pequeno porte constituídas sob leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. O parágrafo único é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tem duas observações, na verdade, 3 observações importantes para fazer. A primeira, essa norma é uma norma constitucional de eficácia plena ou de eficácia contida. O que significa isso? Significa que ela pode ser modificada, ou que ela pode ter aí o seu texto é condicionado por legislação infraconstitucional. Então, é uma norma constitucional de eficácia contida. Olha lá, o que significa esse livre exercício de qualquer atividade econômica? É ali o livre exercício de atividades de natureza industrial, de natureza contratual e de natureza comercial. Então, a pessoa pode exercer indústria, pode exercer o comércio, pode contratar com liberdade. Agora, poderá haver algumas situações nas quais é preciso que o Estado estabeleça uma autorização ou diga dos termos nos quais aquela atividade será realizada? Sim, poderá. Por isso é que a gente tem aqui, salvo nos casos previstos em lei. Eu gostaria, de novo, de chamar a atenção de vocês aqui para a chamada Lei da Liberdade Econômica de 2019, que trata bastante dessa questão. Com relação às atividades que o Estado desempenha em nível econômico, você pode mudar para mim o slide, Guadalupe, por favor? A gente pode destacar aqui 4 atividades, ou 4 situações, né? Primeiro, atuação normativa. Segundo, a atuação de regulação. Terceira, a atuação de prestação de serviços públicos. E quarta, a questão da disciplina das infrações à ordem econômica. Então, olha só, o Estado, ele atua normativamente com relação às questões de direito econômico? Sim, a gente já viu lá no artigo 24 e no artigo 30 que compete à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal regular as atividades de natureza econômica. Até o colega, o Luiz, nos trouxe aqui um exemplo onde ele entende que houve aí uma limitação da imunidade com relação ao ITBI. Então, vejam, a União estabelece normas gerais. A Constituição é a lei que estabelece parâmetros para todo mundo, para a União, estados, municípios e Distrito Federal, e também para nós, pessoas físicas e as pessoas jurídicas. O Estado e o município vão regular questões de natureza regional e de natureza local. O ITBI, ele já é uma competência atribuída a municípios pela própria Constituição Federal. Agora, é evidente que o município, ele vai tratar do seu ITBI, das questões que ele tenha lá como importantes. Isso pode chegar lá no Supremo Tribunal Federal? Pode. Eu falei para vocês agora há pouco da questão do conflito de competência, que para estados e União vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o município, ele não pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, o município vai discutir essas questões por meio do controle difuso e poderá, sim, chegar por meio de recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, e esse recurso extraordinário ter chegado inúmeras vezes ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal ter estabelecido repercussão geral no sentido do cabimento ou do não cabimento de recurso extraordinário para decidir aquela questão. Então, cada ente federativo vai atuar normativamente dentro daquilo que for sua competência. Quando a gente fala de direito econômico, acaba, assim, se tornando um tema extremamente complexo e sofisticado, porque concorrência, direito econômico,
prestação de serviços, em algumas situações, vai dizer respeito a direito econômico, realização de atividades de natureza empresarial vai dizer respeito a direito econômico. Oi, Guadalupe, pode falar. Professora, uma dúvida relacionada a essa parte de atuação normativa e regulação, porque o que a gente tem visto muito são várias normas. Eu trabalho no mercado segurador, então tem muita coisa sendo discutida no Congresso e até na própria SUSEP, que não analisa o impacto econômico dessas alterações na operação empresarial. Isso faria parte da questão do direito econômico, porque a gente sabe que deveria ser realizada uma análise de impacto. Sim, né, sim. desses atos normativos. E, assim, se é feito, não é dada publicidade, e é simplesmente ou se coloca a norma em consulta pública, e quanto os entes de mercado se manifestam, demonstrando, inclusive com números, né, o impacto que aquele normativo poderia trazer para a operação, e é desconsiderado pelo regulador ou pelo Congresso, e a gente está passando por uma situação exatamente nesse sentido no momento, e não é dada essa publicidade. A gente do mercado, a gente não entende, não consegue acompanhar como que como que a gente poderia trazer, né, essa análise para o nosso dia a dia. Guadalupe, eu não sei se eu vou conseguir te dar uma solução, né? Mas acho que a gente pode fazer aqui alguns raciocínios, né? Quando a gente pensa nessa questão da atuação normativa e da regulação, a atuação normativa, ela acontece inclusive na regulação. Para falar, vixe, professora, ficou confuso. Mais ou menos, né? Porque quando eu falo da atuação normativa, eu estou falando do quê? Eu estou falando do papel do Estado legislador, né? No exemplo aqui que você me deu, excelente, o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, quando ele regula uma situação, ou quando ele modifica a regulação de uma determinada situação, ele precisa fazer consultas públicas para entender se aquilo que ele está fazendo é o mais próximo da perfeição, né? Porque a perfeição, a gente sabe que pela velocidade que hoje as situações são modificadas, até quando você promulga uma lei, já apareceu uma outra situação que não está ali regulamentada, né? Então, a consulta pública é super importante para que você possa oferecer o seu ponto de vista enquanto cidadão, enquanto membro da sociedade civil, no caso, enquanto fornecedor, enquanto realizador de atividade econômica, a respeito daquela questão. Agora, o Congresso pode, eventualmente, aprovar uma lei, o presidente da República pode promulgar uma lei que seja uma lei que um determinado segmento, ou que da população, ou dos produtores, dos fornecedores, entenda que não é a melhor, ele pode, né? E aí, a alternativa que vai restar, me parece, que é a questão do controle de constitucionalidade. Pela via incidental, me parece, né, no caso de vocês, que tratam com plano de saúde, ou pela via direta, no caso das pessoas que estão ali identificadas no 103. Agora, essa questão da transparência, ela precisa ser respeitada, né? É possível que você impetre uma ação para discutir essa questão da ausência de transparência no processo legislativo? Eu confesso a você que eu não tenho conhecimento de nenhuma discussão nesse sentido por nós, né? Pelos cidadãos. Há discussão de cumprimento do devido processo legislativo por parlamentares, que têm o direito fundamental ao devido processo legislativo. Mas se depois você puder fazer contato comigo, a gente pode fazer uma pesquisa e verificar isso.
Mas eu acho que as alternativas que você tem, Guadalupe, são aquelas que se apresentam mesmo, a discussão, aí eu não sei como é que, se há pessoas que estão lá no Congresso Nacional, é que hoje em dia, quando a gente fala de lobby, né, as pessoas assustam, mas deve haver profissionais que lidam com isso e que discutam essa questão durante o projeto de lei e que reclamem dessa questão da transparência. Agora, se a lei passa e ela é efetivamente uma lei que prejudica o fornecedor do serviço ou do bem, aí me parece que o caso mesmo é o mandado de segurança. A gente já tentou essa parte do lobby, o mercado, né, digamos, via as entidades de... Isso que eu ia falar, as entidades representativas. Exato, né? A gente já tentou... Vocês se qualificaram como amicus curiae nos processos legislativos, apresentaram nas comissões? Em um caso, sim. Nos outros casos, foi feito via as associações de mercado, tanto das seguradoras quanto dos resseguradores, mas também foi sem sucesso. E agora a gente está aguardando. Tem um projeto de lei que vai ser bem impactante, que está para ser julgado, para ser apreciado no Senado. E até então agora a gente está numa fase de aguardar, porque, ao que tudo indica, todos os remédios possíveis até o momento foram usados e nós não tivemos êxito em nenhuma situação. Mas é uma questão política, agora já está uma questão política mesmo. Se a norma passa, aí me parece que o que resta é a questão do controle pela via difusa, mandado de segurança, né? Porque tem possibilidades no Supremo Tribunal Federal de mandado de segurança contra projeto de lei. Por isso que eu falei, se você entrar em contato comigo, eu te forneço até essa questão das pesquisas. Porque, assim, o parlamentar, ele tem direito ao devido processo legislativo. Então, quando um deputado da minoria, ele se sente assim, vamos dizer que ele pede informação e não vem, ele não vê as suas reivindicações respondidas, né? Então, ele pode impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que ele tenha direito ao devido processo legislativo, e isso é uma questão que não se discute mais. Mas quando a gente pensa assim nos órgãos da sociedade, sejam representativos de consumidores, sejam representativos de fornecedores, né, de associações representativas das categorias econômicas, aí acho que a gente tem que pesquisar, mas me parece que é mandado de segurança mesmo, né? Tá? Agora, essa questão da transparência, talvez o que vocês possam fazer é fazer uma pesquisa mesmo a respeito de transparência em processo legislativo e levar isso às comissões do Congresso, né? Porque tem que ser transparente. Mas eu vou dizer alguma coisa, vai dar um barulhão. Então, mas a democracia, o Estado democrático, o processo legislativo diz isso. Os segmentos sociais, eles são todos representados no Congresso Nacional. Então, tem lá as seguradoras, tem lá os empresários, tem lá os trabalhadores. Mas de vez em quando faz muito barulho. Faz, né? Faz parte. Mas todo mundo tem direito a saber aquilo que está sendo discutido. E todo mundo tem direito de mostrar o seu lado, né? De mostrar, assim, as suas razões para que se diga A ou B. Então, assim, não ter transparência realmente não é razoável. Não, perfeito, muito obrigada. Tá bem? Depois, se você quiser, a gente troca aqui contatos e você fala comigo, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Imagina, Guadalupe. Então, gente, essa questão da atuação normativa, ela vai se dar no Poder Legislativo, mas ela vai se dar também no nível administrativo, não é? Então, por que eu estou dizendo que ela vai se dar no nível administrativo? Porque, vejam, a partir da emenda constitucional 19 de 98, que promoveu a reforma administrativa do Estado, o Estado ele se retirou do papel da prestação de serviços, em grande medida, ele passou a ser um grande administrador,
um grande regulador da prestação de serviços por meio das chamadas agências reguladoras, que são as autarquias de regime especial. Então, o Estado, ele, com base na legislação, essas agências reguladoras editam, então, aí uma miríade de normas, né? A Guadalupe talvez fale disso até com mais propriedade do que eu, e aí você fica o tempo inteiro vendo o que é regulamentação de lei mesmo, e o que ali eventualmente não está adequado, porque a gente sabe que direito e dever só pode ser criado por lei, não é? Esses atos administrativos das agências reguladoras, eles podem dizer como é que a lei vai ser estabelecida, ele pode tratar das condições dos deveres estabelecidos por lei, mas ele não pode criar direito, ele não pode criar obrigação. Então, isso é uma questão aí também, eu diria para vocês, bastante tormentosa. O Estado, ele pode atuar no mercado? O Estado pode atuar no mercado. Ele pode atuar no mercado por meio das chamadas empresas estatais, né? Que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A respeito dessa questão, tem uma regulamentação bastante importante no nível constitucional, lá nos artigos 173 e 174, que, entre outras coisas, diz que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando houver, né, quando necessária, os imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Vejam, a gente está aqui diante dos chamados conceitos abertos, né? O que é segurança nacional, o que é relevante interesse coletivo. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre função social, formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações comerciais, civis, trabalhistas e tributários, necessidade de licitação, constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação dos acionistas minoritários, mandatos, avaliação do desempenho e responsabilidade dos administradores. Então, vejam, a administração, o Estado, ele só pode atuar na economia por meio de empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública, ela é formada com capital 100% público, mas ela está submetida a um regime de direito privado. A sociedade de economia mista, ela é criada sob a forma de sociedade por ações, e ela tem capital público e capital privado, sendo que o capital público, ele é o majoritário. Isso não significa que ele tenha 60%, 51%. Ele pode ter, como no caso da Petrobras, 26%, 27%, mas ele tem que ser o acionista majoritário. Então, essas empresas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem realizar tanto atividade econômica quanto a prestação de serviço público, mas elas estão submetidas a um regime de direito privado, no que diz respeito às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, sob pena delas terem aí um benefício indevido. E a gente está diante aí de uma situação onde não há igualdade, mas ao contrário há desigualdade. Essas empresas, elas têm um estatuto próprio, eu já vou falar dele com vocês, e a última colocação aqui desse slide é a questão de que há uma lei também que fala da questão das infrações à ordem econômica. O que são essas infrações à ordem econômica? São aquele conjunto de regras que se constituem em crime. Por quê? Porque atentam contra o desenvolvimento do mercado, contra a atuação dos agentes econômicos, de modo a trazer prejuízo. Prejuízo para quem? Prejuízo para o Estado
prejuízo para o mercado, prejuízo para todo mundo. Tudo bem, gente? Até aqui podemos seguir? Thalita, você passa para mim, então, o último slide, por favor? Bom, aí eu coloquei aqui para vocês algumas leis que me parecem que são importantes, que vocês saibam do que elas tratam, né? Bom, a gente tem aqui, a primeira lei é o Decreto-Lei 227 de 1967, que é o Código de Mineração. Esse Código de Mineração, ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Evidentemente, né, nem há mais decreto-lei no Brasil, as atividades de mineração, todas elas são disciplinadas por lei ordinária, e há várias leis ordinárias que tratam, que modificaram as questões relacionadas à mineração, mas que estão aqui congregadas em redor desse decreto-lei. A Lei 8.884 de 94, que trata dos crimes contra a ordem econômica. A Lei 8.987 de 95, que é a lei que trata da concessão e permissão de serviços públicos. Então, vejam, o Estado, gente, essa é uma questão que se discute muito, né? A questão da titularidade e do exercício. Vejam, os serviços públicos, como o próprio nome diz, eles são serviços de titularidade do Estado, da União, do Estado, do município, do Distrito Federal. Eles são de titularidade do Estado. Então, quando o Estado ele transfere alguma atividade para a iniciativa privada, ele está transferindo o quê? Ele está transferindo a realização do serviço. Então, ele transfere a realização do serviço, ele pode fazer isso por meio de contrato de concessão, ele pode fazer isso por meio de contrato de permissão, que deverão ser precedidos de licitação. Então, muitas vezes, né, a gente escuta, assim, no lugar comum, as pessoas falarem que os serviços públicos foram privatizados. Então, o serviço público não vai ser privatizado no que concerne a sua titularidade. O que pode ser entregue à iniciativa privada é a sua realização, é a sua execução. E aqui entra, né, o importante papel em nível federal das agências reguladoras. Quando a gente pensa na ANEEL, na Anatel, na ANS, a gente está falando do quê? A gente está falando de agências reguladoras que, com essas permissionárias e concessionárias de serviço público, celebram contratos administrativos. E aí, essas empresas, elas celebram com os seus consumidores contratos que aí vão ser disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor. A próxima lei é a Lei Complementar 123 de 2006, que trata da questão do tratamento diferenciado da pequena e da microempresa, que está lá no artigo 170, inciso 9. Depois a gente tem a Lei 13.203 de 2016, que trata de questões relacionadas à energia elétrica. Então, a questão da criação do Conselho Nacional, da concessão, da pesquisa, do risco hidrológico. Então, esses são os objetos da Lei 13.203 de 16. Depois, a gente tem a Lei 13.874 de 2019, que é a lei que trata da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Eu destaquei aqui, gente, 3 aspectos dessa lei que me parecem importantes. Primeiro, a questão dos direitos daqueles que exercem atividade econômica, que está lá no artigo 3º.
No artigo 4º, a gente tem lá a questão da disciplina da livre iniciativa. E aí tem essa questão que a Guadalupe citou, que é a questão do estudo de impacto regulatório, que está no artigo 5º. Então, vejam, quando vai haver, sei lá, pode haver a criação de uma disciplina ou pode haver a modificação de uma disciplina. É preciso medir o impacto que essa criação ou que essa modificação vai ter no mercado. Então, como é que o Estado vai fazer isso? Ele vai fazer por meio de pesquisa, vai fazer por meio de estudo, vai fazer por meio de consultas à sociedade organizada, como a Guadalupe perguntou aqui, né? Mas não tem que ter tem estudo de impacto regulatório? Tem que ter. Tem que ter. Por quê? Porque você precisa verificar todas as facetas de uma determinada situação para que efetivamente você possa disciplinar essa questão. Sempre vai haver alguém insatisfeito. Sim, sempre vai haver alguém insatisfeito, mas uma coisa é o consumidor, ou fornecedor, ou produtor, ou agronegócio. Uma coisa é que as pessoas não estejam satisfeitas. Outra coisa é as pessoas não entenderem como as situações foram feitas. Isso faz toda a diferença do mundo. Uma coisa é eu não gostar, uma coisa é eu achar que aquilo não está bom. Outra coisa é eu nem entender. Porque se as pessoas me mostram as informações, me mostram a base, me mostram qual é a motivação da sua decisão, eu posso não gostar, mas eu sei qual é o mecanismo que foi utilizado. Agora, quando eu nem sei como é que as situações foram definidas, né, essa questão da transparência, uma expressão hoje tão utilizada, então, tudo tem que ser transparente. Porque nós não estamos falando aqui de situações que têm previsão constitucional de sigilo, né? A menos que tenha. Se for uma questão de previsão constitucional de sigilo, me parece que aí fica complicado discutir, embora ainda seja possível discutir se aquela situação que eu estou aqui querendo que me seja informada, ela está dentro daquelas situações de sigilo previstas pela Constituição. E, finalmente, a Lei 14.286 de 2021, que é a lei que trata do mercado de câmbio e capital brasileiro no exterior. Gente, uma última observação que eu esqueci aqui de fazer é que a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, de acordo com o seu próprio texto, lá no artigo 1º, diz que ela vai dizer respeito, né, estabelece que ela vai dizer respeito às obrigações de direito civil, direito do trabalho, direito empresarial, direito econômico e direito urbanístico. Então, vejam como essa é uma lei, assim, de grande impacto. Gente, tudo bem até aqui? Vocês têm dúvidas? Eu, de minha parte, encerrei aquilo que eu gostaria de tratar com vocês. Professora, só agradecer por compartilhar tanto conhecimento. Imagina, Guadalupe, eu agradeço a atenção de vocês. Essa questão do impacto regulatório, Guadalupe, eu estava dando uma olhada ontem em questões assim para comentar com vocês. Se você entrar na revista de informação legislativa do Senado, eu acredito que talvez você encontre algumas coisas, viu? Já estou anotando aqui. Eu acho que talvez lá você encontre algumas coisas. Perfeito. Então, porque assim, me parece que o problema aqui não é decidir de uma forma que não agrade, né? Sempre vai ter um segmento da sociedade que não está, né? Mas, assim, a gente tem que entender por que foi decidido daquela forma, até para que eu possa me planejar, né? Exato. Não, e assim, e esse é um mercado que não é só local, é um mercado que depende também de uma presença internacional, em especial para resseguro, e tem algumas medidas nesse projeto de lei que vão impactar nessa entrada
e nesse investimento. Então, o mercado local não tem capacidade para absorver sozinho os riscos do mercado em si. Grandes riscos, por exemplo, as seguradoras não têm capacidade econômica para garantir sozinhos os riscos e dependem de resseguro para conseguir cumprir com a função social do contrato de seguro. E está sendo complicado a gente entender o racional sem ter essa justificativa mesmo, né? Seria mais ou menos como o juiz dar uma decisão dizendo sim ou não, né? Defiro ou indefiro ponto, né? Exato, exato. E como é que eu recorro, né? Por exemplo, eu posso até me conformar, mas eu preciso saber, né, a respeito do que eu estou me conformando aqui. Tá. Edilson, é o projeto de lei complementar 29, PLC 29. PLC 29? Isso. Vou anotar aqui. Está sendo super debatido e tem melhorias, assim, é um texto que não é de todo ruim, óbvio, mas tem muitas partes, em especial a que trata de resseguro, que traz premissas que a gente não vê em nenhum outro mercado. Então, e todas as empresas que têm um braço estrangeiro que já compartilharam esse projeto de lei, porque também é uma medida de gestão de risco da própria companhia acompanhar os projetos de lei, né? E normativas que têm consulta pública e tudo mais. A gente não consegue explicar como operacionalizar para o mercado estrangeiro essas alterações que estão sendo impostas aqui no Brasil. Essas questões são muito interessantes, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa assim, parece um jabuti, né? Um negócio que você nunca viu. E aí você vai procurar no direito comparado, quando você encontra, você fala, ufa, né? Bom, pelo menos posso ver aqui quais foram os impactos, o que aconteceu, qual é a novidade, qual que não é. Agora, quando a gente não encontra em lugar nenhum, fica ruim, né? Fica até ruim de você conseguir. E na exposição de motivos, eles não dizem nada de onde é que saiu, de onde é que tirou? Não. A ideia desse projeto de lei é fazer uma compilação de todos os normativos que regulam a operação de seguro e resseguro no Brasil. Só que a operação de seguro já é altamente regulada, inclusive pela própria SUSEP. Nós somos um dos mercados mais regulados nessa operação no mundo, né? Então, não é... Mas eles querem transformar as normas de natureza administrativa em normas de natureza legislativa, é isso? Em algumas situações, sim. Inclusive para a operação de resseguro, que hoje a gente tem uma flexibilidade muito grande em razão da lei complementar atual, né, que regula essa operação. Mas aí eu não sei, né? Talvez é evidente que vocês já devem ter pensado nisso. Mas muita coisa que é regulada em nível administrativo seria desnecessário estar em nível legal, porque no nível administrativo você só vai tratar de como você vai cumprir deveres e direitos. Então, assim. Foi esse o nosso racional para tentar debater o nível de regulação que esse projeto de lei está trazendo. Só que foi desconsiderado. Isso é assim. Faz sentido, né? Eu acho que não faz, entendeu? E assim, e não é de se falar que o mercado segurador no Brasil não funciona. Funciona, e muito bem até. Agora, o ponto é até que nível nós precisamos de uma regulamentação nova, compilando o que já existe, e ao invés de apresentar realmente melhorias, né? Que melhorias eu acho que uma lei, quando ela é feita, ela analisa aquele momento social, fato. E com o passar dos anos, essa lei fica retrógrada se não tiver aí uma atualização, e a gente depende muito do judiciário para poder restabelecer o equilíbrio e aplicabilidade daquela lei de forma adequada, que reflita aquele momento social. Se a gente tivesse um projeto de lei refletindo esse momento social, ok, mas não é, entendeu? Então, mas assim, isso tudo já foi compartilhado, já foi... houve uma tentativa de discussão, inclusive, com o relator, na Câmara, agora no Senado e tudo, mas
em razão de lobby político, não estão sendo consideradas esses argumentos, né? Então. E até fazendo um disclaimer, tá, gente? Que eu sei que a sala está sendo gravada. Eu estou falando em nome da Guadalupe Advogada, tá? Não estou falando em nome de mercado, na associação, nem nada. É nome de Guadalupe Mercado, é advogada. Não, mas é uma questão, assim, interessante, porque se você pensa, né? Se nós aqui pensamos como advogados, né? Por que eu vou modificar uma lei? Bom, para aperfeiçoá-la, né? Então, assim, eu vou criar novos direitos, eu vou talvez criar deveres que a necessidade me traz. Agora, a questão da regulamentação, para isso eu tenho decreto, para isso eu tenho as instruções. Então, é até uma questão de dicção legislativa mesmo, né? De novo, né, Guadalupe, eu acho que você já deve ter visto isso, mas tem 2 textos, que são textos que falam sobre elaboração de lei, que é a Lei Complementar 98, Sim. e o Manual de Redação da Presidência da República, que talvez até te sirvam como base para discutir essa questão, né? Porque o que tem que conter na lei, o que não tem que conter na lei, né? Então, tem o Edilson, ele está aqui, né, falando do ITBI. Eu acho que, assim, Edilson, você tem que ver se está no limite da integralização do capital, tudo isso, porque olhando aqui tem, né, tema já de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, o tema 796. Se depois eu puder ajudá-los a respeito de alguma questão, eu continuo aqui à disposição. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Não? Podemos encerrar? Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção. O Edilson estava ajudando o Luiz, né? Agora que eu vi aqui, o Edilson está falando. Então, Luiz, Edilson, sim, é só para essas pessoas, mas me parece que o problema do Luiz é outro. Eu acho que a questão da limitação da imunidade até a questão da integralização do capital social. Mas, Luiz, depois também, se eu puder te ajudar, estou à disposição. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Quem sabe nos encontramos numa outra oportunidade. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Tchau, tchau.